No início de uma tarde sombria, a pequena cidade de Vila Luz parecia ressoar com um silêncio perturbador, uma impassível calma que envolvia o ar, como se todo o mundo tivesse sido arrebatado por um instante de nítido desespero. As nuvens, pesadas e cinzentas, se arrastavam pelo céu, obscurecendo cada raio de luz que ainda ousava se fazer presente, enquanto os ventos frios sussurravam entre as árvores, que quase pareciam se curvar em uma reverência macabra a algo que permanecia invisível e inominável. Aquelas ruas de paralelepípedos, que antes exalavam um odor terroso e acolhedor após a chuva, agora estavam impregnadas de uma atmosfera densa e opressiva, repleta de um cheiro característico de umidade e algo a meio entre o carvalho em decomposição e o metal úmido, que despertava um instinto ancestral de medo. Nos dias que se seguiram, uma série de eventos inquietantes começou a desvelar-se como uma tapeçaria de desespero. Os moradores relatavam fugas estranhas, corpos de animais encontrados em posições impossíveis, seus olhos arregalados e vazios como se tivessem visto o próprio terror. Fragmentos de sombras dançavam à periferia da visão, como espectros interdimensionais que piscavam entre as fendas do conhecido. Um medo crescente se aninhava no coração de Rodrigo, um respeitável professor de história que, em seu pragmatismo, parecia incapaz de descartar as vozes que murmuravam entre os muros antigos da escola, com sua atmosfera carregada de memórias e segredos há muito enterrados nas poças de água suja em seu entorno. Aquilo não era apenas ruído, era um chamado. A mente de Rodrigo começou a se fragmentar à medida que ele se aprofundava nas lendas urbanas que os mais velhos sussurravam em suas conversas. Ele tornou-se uma concha da sua própria sanidade, inquieto em uma espiral descendente de obsessão e desespero. Era como se os ecos do passado e as visões de algo maligno, refletindo-se em cada superfície polida da cidade, o perseguissem incessantemente. Cada vez que ele fechava os olhos, uma sensação pulsante surgia no fundo da psicologia dos seus sonhos, um aviso sombrio que se desdobrava em imagens de seres indescritíveis, formas que não pertenciam a este mundo. Tentáculos serpenteantes, olhos que viam além do entendimento humano, o peso de uma consciência que se estendia para fora da realidade e além. Naquela noite fatídica, enquanto observava a lua ocultando-se atrás de nuvens gélidas, Rodrigo sentiu que algo se aproximava. Um zumbido começou a preencher seus ouvidos, uma sinfonia de tons dissonantes que pulsava em sintonia com seu próprio coração. O espaço ao redor pareceu torcer-se e distorcer-se, como se a própria estrutura da realidade estivesse sob ataque. De repente, uma sombra, uma versão distorcida de si mesmo, seus traços, mas de um azul profundo como as águas de um abismo desconhecido, passou a dançar diante de seus olhos, um convite irresistível à loucura. Ele percebeu com um terror visceral que não se tratava apenas de um jogo de percepção. Era uma presença ativa, uma essência antitética ao que conhecemos, uma realidade fraturada que espreitava nas frestas da história sob a forma de perguntas ainda não feitas, mas que sabiam todas as respostas. O desfecho de sua jornada pela loucura foi deixado em aberto, como um livro cujas páginas estavam repletas de narrativas impossíveis de entender. Ao final, Rodrigo não sabia se ainda era parte de sua antiga existência, ou se havia se tornado um eco dessas formas alienígenas que coexistiam em uma dimensão paralela. A cidade de Vila Luz continuava a vibrar com os ecos da verdade que ele nunca conseguiria ressuscitar. E suas sombras perambulavam como visões de um passado cuja inteligência supera a de todos os seres humanos. Consciente de que uma realidade, para além do que seus sentidos podiam captar, ainda havia se infiltrado em seu subconsciente, Rodrigo sentiu seu espírito petrificado, resignado a um ciclo sem fim, onde o conhecimento não passava de um véu lacerante que se desfazia ao toque. E assim, ao deixar os leitores vagarem por este labirinto de horrores, pergunto-me, seria essa narrativa um mero conto, um mito fabricado por aqueles que anseiam por suas verdades obscuras? Ou seria a mais pura essência de um pesadelo encoberto por uma fragilidade de luz que, ao se apagar, revela o que não deveria ser revelado? Se você busca mais histórias que o impeçam de dormir, inscreva-se, mas esteja ciente de que tudo o que você sabe pode ser apenas a superfície de uma vasta e obscura realidade.